Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo de número 85, trazendo o seguinte tema para essa nossa reflexão: expostos, mas não vencidos. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar e nos orientar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, este salmo, ele possivelmente foi escrito logo após o retorno dos exilados da Babilônia. Este é um salmo que expressa os sentimentos do salmista de angústia e exposição do perigo, conforme a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém após o retorno. Estas são palavras que estão na Bíblia de Estudo da Reforma, que nos colocam a importância deste salmo para o povo de Deus e também para nós. Afinal, nós também já estivemos exilados. Nós também já estivemos mortos espiritualmente, mas Deus veio nos buscar. Deus no batismo, na sua palavra, vem a nos trazer cada vez mais perto dele. Por isso é sempre importante olharmos as palavras iniciais do salmista e dizer: ó Senhor Deus, tu tens sido bom. Tem sido bom para a terra, tem sido bom conosco, tem sido bom ao enviar seu Filho Jesus para nos salvar e permitir que esta palavra esteja viva em nossas vidas. Sim, Deus é bom porque nós podemos ouvir a sua palavra. Deus é bom porque nós podemos ser confortados por ela. Deus é bom porque nós podemos ser fortalecidos por esta palavra. Mas poderíamos nos perguntar, mas o porquê do tema expostos, mas não vencidos? E a Bíblia de Estudo da Reforma também vai nos ajudar nesse sentido, pois ela aplica este salmo da seguinte maneira: o salmista sente angústia e medo por estar exposto aos seus inimigos. Muitas pessoas, inclusive cristãos, sofrem com profundos medos e inseguranças. Corretamente tratados, estes medos fazem com que recorramos a Jesus. Quando, porém, somos vencidos pelos medos, eles nos ameaçam com desespero e incredulidade. Ao perdoar a sua iniquidade e cobrir o seu pecado, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus destruiu os seus inimigos, pecado, morte e inferno. Havendo derrotado estes grandes inimigos por você, certamente irá protegê-lo de todos os demais inimigos. Este é um salmo que nós podemos dizer que é um salmo de vitória. É um salmo que nos mostra a proteção, o amor de Deus, mesmo quando o salmista pergunta: quanto tempo ainda vai durar a tua ira? Por que, Senhor, tu vai ficar desta maneira? O versículo 5 ele diz: será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca irá acabar? E quantas vezes talvez nós não nos perguntemos isso? Talvez com outras palavras. Ah, o Senhor está me castigando. O Senhor está me fazendo sofrer. O Senhor isto, o Senhor aquilo. E esquecemos de olhar para a maravilhosa cruz do nosso Salvador, Jesus, que morreu para perdoar todos os nossos pecados. Logo, a ira do Senhor não dura para sempre, mas os nossos pecados são perdoados, são cobertos pelo sangue inocente, puro e salvador
do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos inimigos não têm este poder. Os nossos inimigos, o diabo, o inferno, a morte, a nossa natureza pecaminosa, o mundo, já estão vencidos. Alguns medos que nós sentimos, talvez nós deveríamos entendê-los como medos materiais. Medos de morrermos ou a nossa saúde vir a falhar, medo de perdermos alguma propriedade, sermos assaltados, sofrermos um acidente, sofrermos uma violência e assim por diante. Mas nós nunca deveríamos ter o medo de perder o céu, pois Cristo já morreu e nos salvou. O Espírito Santo nos deu esta fé, mas isto não quer dizer que posso viver de qualquer maneira. Infelizmente, nós podemos deixar de crer em Jesus. Quanto mais nos afastarmos dele, mais longe estaremos da sua mensagem. Talvez esta fé poderá se perder. E aí, além de todos os medos que o ser humano naturalmente tem, ele não terá a certeza da salvação eterna. Ele não saberá o que irá acontecer após a sua partida neste mundo. Mas nós, como filhos de Deus, perdoados, nós sabemos, mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda transgredindo a sua lei, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós conhecemos o amor de Deus, somos movidos pela sua mensagem e até como nós acabamos de cantar, a nossa fé nós colocamos em Jesus, no seu grande amor, no seu poder, não em nossas obras, não em que nós podemos fazer e nem no que nós achamos que é certo. Nós temos que colocar toda a nossa confiança no Salvador Jesus, em Deus, pois Ele nos restaurou. Ele restaurou o povo de Israel. Ele abençoou este povo para que continuasse a testemunhar a sua mensagem, mesmo passando por dificuldades. E nós temos dois grandes exemplos nas leituras de hoje que nos atestam isso. Primeiro, o profeta Amós, chamado para confrontar o rei, as autoridades e todo o povo de Israel da sua vida, que era uma vida religiosa em atitudes, mas era uma vida longe em amor. Tanto que o profeta diz: Deus não quer sacrifícios e holocaustos. Deus quer misericórdia. Da mesma maneira nós. Não adianta nada cultuarmos a Deus na sua casa e vivermos como pessoas não cristãs fora do templo. Como pessoas erradas, fazendo tudo que é errado e não se arrependendo. Deus quer que a nossa vida cristã continue porta fora do templo, testemunhando o amor de Deus, mostrando o perdão de Jesus, perdão este que nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos: Senhor, me perdoe, pois eu sou um pobre e um miserável pecador. E o profeta foi chamado para isso. Nem um profeta de profissão, como ele diz. Ele se apresentou ali para o sacerdote de Betel como um pastor, um criador de ovelhas e ainda alguém que cultivava figueiras. E aqui vem uma coisa importante para nós. Nós também fomos chamados como Amós para falarmos de Deus. Também fomos chamados como Amós para denunciarmos aqueles que se dizem cristãos e vivem uma vida errada. Em todos os aspectos. Na vida social, também na vida política, no trabalho e também na nossa família. Nós não podemos fechar os olhos e dizer: ele se diz cristão, então pode viver de qualquer jeito.
Ele vai na igreja, então está bem. Não. Deus quer que nós falemos o que Ele quer, não o que nós queremos. E Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados e mudem a sua vida. Convertam-se dos seus caminhos errados. Depois nós temos o exemplo de João Batista, muito conhecido, precursor de Jesus, aquele que batizou Jesus, mesmo dizendo: eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias, Senhor, e tu queres que eu te batize. E João Batista estava preso. Aliás, o texto começa dizendo que ele já estava morto, e então nos relata como foi a sua morte. E por quê? Simplesmente por falar o que era certo. Simplesmente por confrontar o grande Herodes de que ele estava errado. E lá estava ele preso. E a sua morte, que episódio triste de nós acompanharmos, por causa de uma dança. Então, foi tudo arquitetado depois para a morte dele. Mas o que nós temos que olhar é a figura de João Batista, fiel à mensagem do Senhor, fiel como seu profeta, seu mensageiro, até a sua morte. E aqui nós olhamos novamente a estrofe número 4 do hino que nós acabamos de cantar, e hoje eu confesso que eu fiquei pensando em João Batista, com estas palavras no seu coração. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Fiel ao Senhor, este servo dedicou a sua vida e anunciou a sua palavra. Mesmo exposto a um perigo, ele não estava vencido. E nós também estamos expostos. Muitas vezes nós também não nos sentimos extremamente confortáveis no mundo de hoje, proclamando a nossa fé, mostrando que somos cristãos. Mas nós já somos vencedores. Nós não fomos vencidos pela morte, pelo diabo, não fomos vencidos pela imoralidade, pela incredulidade, muito pelo contrário. O vencedor é o nosso Senhor, e nós somos filhos de Deus. E então, eu cito no texto da epístola de hoje, algo extremamente importante que cada um de nós deve refletir, se sentindo exposto neste mundo, se sentindo com olhos que querem nos julgar por causa da nossa fé, que muitas vezes querem nos levar para outros caminhos, dizendo, vale tudo, tanto faz. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele deixou uma coisa extremamente importante para nós. A mesma coisa aconteceu também com vocês, conosco. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, seja no batismo, seja na palavra, que Ele havia prometido. Ou seja, nós somos propriedades do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Não de uma maneira ruim, como muitas pessoas encaram os donos, que pode fazer o que quiser. Não, ser propriedade de Jesus quer dizer que Ele nos comprou com o seu sangue. Ser propriedade de Jesus quer dizer que nós podemos nos aproximar dEle, que nós podemos recorrer a Ele em qualquer momento da nossa vida. E na leitura do Salmo é interessante a segunda parte do texto, quando o salmista diz assim: eu escuto o que o Senhor está dizendo,
para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. E estas palavras, elas devem ecoar em nosso coração. E nós olharmos para a nossa vida e pensarmos, quando que nós estivermos num caminho de loucura? O que é este caminho de loucura que o salmista está colocando aqui? E este caminho é estar longe do Senhor. Este caminho é desobedecer a sua palavra. Este caminho é ridicularizá-lo, menosprezar a sua posição em nossa vida. É achar que tanto faz como tanto fez a nossa adoração. Podemos adorá-lo em qualquer lugar e com qualquer linha de ensino. Todos os caminhos levam a Deus, muitos dizem. Isto é um caminho de loucura. Nós temos que lembrar que Deus, Ele quer unicamente a adoração para Ele. Exclusivamente Ele, pois Ele é o Deus verdadeiro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Criador, Redentor e Consolador, Santificador. Não há outro Deus, não há outro caminho. Estes caminhos são caminhos de loucura. E o povo de Israel, que estava voltando do exílio da Babilônia, eles ouviram isso. Deus promete paz, se não voltarem aos seus caminhos de loucura. Talvez muitos de nós, convertidos desde o momento do batizado, não sabemos o que é este caminho de loucura e nem deveríamos experimentá-lo, nem sentir um pouquinho de vontade de estar longe do Senhor. Deus já nos abraçou, já nos tornou sua propriedade no santo batismo e venha nos fortalecer este sentimento em nosso coração, no culto, na escolinha bíblica, nos momentos de instrução na sua palavra, para que nós realmente abominemos os caminhos da loucura. Mesmo que nós estejamos expostos neste mundo, nos mostrando como cristãos, e muitas vezes cobrados por isso, pois as pessoas esperam que o cristão seja perfeito, e nós sabemos que o cristão ele não é perfeito. Infelizmente, nós gostaríamos de ser perfeitos, mas continuamos pecadores. O que nós não podemos fazer é nos conformarmos e termos prazer no pecado. Muito pelo contrário, devemos abominar o pecado, ficarmos tristes quando nós pecarmos e não vermos a hora de nós podermos confessar isto, seja no culto público, seja em momentos de angústia, quando nós podemos nos aproximar do Senhor diariamente para abrir o nosso coração e dizer: Senhor, me perdoa, pois eu pequei. Eu não quero andar neste caminho da loucura. Me perdoa, me ajuda, me dê a tua paz, pois tu prometeste isso. E Deus irá nos dar, pois Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que está a todo tempo do nosso lado. E isto é maravilhoso. Isto nos faz dizer, como o hino que nós cantamos, quando nós estivermos ali no fim da nossa vida, nós podermos estarmos felizes e contentes de estarmos nas mãos de amor do Senhor, sem susto e sem temor. Aliás, nós já deveríamos estar assim todos os dias da nossa vida, certos de que nós estamos nas mãos do Senhor, não termos nenhum susto, nenhum temor, mesmo que nós tenhamos medos aqui neste mundo. Devemos continuar temendo pela nossa vida,
pela nossa propriedade, pela nossa saúde. Temermos acidentes, por isso vamos dirigir de forma prudente, atravessar a rua no lugar certo e assim por diante. Isto também testemunha a nossa fé. Fazermos as coisas corretas e testemunharmos que Deus é maravilhoso. As promessas de Deus são maravilhosas. Vejam só a lista que o salmista traz ali a partir do versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, a fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Podemos até olhar aqui João Batista, vindo adiante de Cristo, preparando o caminho para Ele. E nós também, como arautos do Senhor, anunciarmos a sua mensagem aonde nós estivermos, preparando o caminho para a ação de Deus, Espírito Santo, através da palavra, através do batismo. Deus agindo para perdoar, Deus agindo para restaurar. Assim também nós somos chamados para isso. Chamados pelo amor grandioso de Deus, um amor que veio nos buscar. Nada passou por nós, tudo é ação de Deus. E então, Ele coloca uma marca em nossa vida. Nós somos propriedades do Senhor. E esta marca é o Espírito Santo. O cristão, aquele que teme a Jesus, que confia em Jesus como seu Salvador, este tem o Espírito Santo no seu coração. E ter o Espírito Santo no seu coração quer dizer que tu és de Deus. Não precisamos manifestar coisas grandiosas. Simplesmente nós falarmos do amor perdoador e libertador. Simplesmente dizermos para as pessoas: ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para nós, para a minha família, para a minha igreja, para o meu trabalho, para aquelas pessoas que estão ao meu lado. Mesmo que às vezes nós sejamos tentados a sairmos do caminho do Senhor, nós devemos voltar e lembrar: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu vou querer andar no caminho do Senhor, não num caminho de loucura, não numa estrada para o inferno, mas sim num caminho que me conduz para a salvação eterna, que é guiado pela cruz de Cristo e que nós nem temos forças por nós para fazermos isso. Por isso precisamos de Deus a todo instante, a todo momento na nossa vida, a nos guiar e nos conduzir para isso. Estimados de Cristo Jesus, nós estamos expostos nesse mundo, mas nós não estamos vencidos. Cristo é o nosso Salvador. Ele é o vencedor, pois Ele morreu inocente, sem pecado, e ressuscitou, vencendo o diabo, a morte, o pecado, todos os nossos inimigos, e nos dando a certeza de que aqueles que não andam no caminho da loucura, ou seja, não andam longe de Deus, mas se apegam a este Salvador, estes terão a paz de Deus. E a paz de Deus é a certeza da salvação eterna. Que Deus nos abençoe para sempre vivermos expostos, testemunhando a palavra do Senhor como vencedores em Cristo, os quais nós somos por graça de Deus, nenhum mérito da nossa parte. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador.
Amém.